Meu nome é Cibele. Hoje eu vim dar o meu testemunho espiritual. Com 3 anos de idade, eu já frequentava o espiritismo. Eu frequentava uma mesa branca, né, onde a gente tomava os passes e tomava água fluidificada. E sempre eu acompanhava meus pais em todos os lugares que ele frequentava do espiritismo. Quando eu completei 13 anos, nós começamos a frequentar um ritual de magia negra, onde sacrificavam animais em troca de resolução de problemas financeiros, familiares que meu pai se encontrava naquela época. Eu lembro de tudo que acontecia, né? Era pedidos que eram feitos de animais, de bebidas, de comida, tudo em favor, né, daquelas situações que meu pai vivia serem definitivamente acabadas. Quando eu completei 13 anos, eu tive um sopro e meu pai me levou para poder fazer uma cirurgia espiritual. Foi utilizado o método de cirurgia no coração, porque, no caso, eu tive o sopro. Foram feitas várias orações e falaram que, a partir daquele momento, o sopro não existiria mais. E de lá em diante, sempre frequentando esses tipos de seitas, né, de religiões. Nunca fui de ir a uma igreja católica, eu não tinha o batismo, não tínhamos o hábito de ir à missa, não sabíamos, né, de nada sobre o catolicismo. Quando completou 18 anos, meu pai veio a falecer. E eu aprendi no decorrer dos anos todos que, após a morte, né, que o espírito da pessoa ficava ligado a gente, né? E eu carregava muito comigo que meu pai realmente tinha falecido, mas que continuava junto comigo. Isso me causava muito sofrimento emocional. Eu não tinha sossego, eu tinha sonhos, eu via vultos, eu não tinha uma paz espiritual. E no primeiro mês, né, após o falecimento dele, nós chegamos aí ao cemitério, por prática religiosa mesmo, que a gente acreditava que, indo ao cemitério, a gente estaria ali encontrando, né, digamos assim, com ele. E eu saí de lá muito transtornada. E nesse transtorno, eu tentei contra a minha própria vida. Eu tomei uma caixa com vários comprimidos, né? E não foram dias fáceis, mas consegui superar e continuei frequentando o espiritismo, porém, para questões pessoais minhas mesmo, as questões que relacionamentos não davam certo, trabalho não dava certo. Era uma vida de incertezas, de sofrimentos, de crenças que não me levavam, né, a uma paz interior. E aí eu comecei a sentir uma forte dor no corpo. E nessa dor no corpo, médico nenhum descobriu o que eu tinha. E eu gastei muito, eu passei por vários exames, e exame nenhum descobria. No entanto, eu cheguei a fazer 100 sessões de fisioterapia, meu lado esquerdo era praticamente estava paralisando, eu sentia dores fortíssimas no corpo. Até que uma médica falou que eu estava com uma depressão muito crônica. E quando ela falou isso comigo, eu não aceitava que eu estava de depressão. Eu não sentia tristeza forte, eu não chorava, né? Eu não acreditava que eu estava passando aquele momento de depressão. Foi quando ela falou que ela não iria mais fazer o tratamento comigo e que eu precisava realmente ir à busca de um especialista, que seria um psiquiatra.
Então, eu fui contrariada ao psiquiatra e começou aí uma longa história, porque eu comecei com vários medicamentos, eu já comecei a ficar afastada, né, do trabalho, e tomando remédios e mais remédios, e não tinha um certo retorno. Foi quando eu comecei, então, a frequentar o espiritismo novamente de mesa branca, onde eu tomava os passes e acreditava que, através daqueles passes, daquela busca minha, eu seria curada. Só que não, eu comecei a ficar mais desorientada. Aí eu já comecei a não ir mais na mesa branca, né? Eu ia já no ritual também de magia. E lá as promessas eram muitas, né? Que eu iria, sim, ficar livre da depressão e que também iria resgatar até o meu próprio relacionamento que eu havia perdido. E com isso só foi aumentando aquele desespero que eu sentia. Até que um dia eu tentei contra a minha própria vida novamente. E eu sentia que a vida já não tinha mais sentido, que se nada mais desse certo, que eu tentaria novamente. Até que um dia eu tive que voltar ao retorno com o psiquiatra. E ele falou comigo que não teria jeito mais a curar a depressão com os medicamentos, que nós teríamos que fazer um procedimento mais rigoroso, que seriam choques enviados no cérebro para ativar as substâncias que meu organismo não produziam. Nesse dia eu saí do consultório médico transtornada, sozinha. Eu já pesava 59 quilos na época. Eu já não tinha mais vontade de viver, mas eu saí dali e eu tenho certeza que foi Deus. Deus me trouxe até a comunidade de anjos e arcanjos, onde eu tive um acolhimento muito, muito forte. Eu sentei e conversei com a Socorro e ela perguntou se eu estava disposta mesmo a ter uma mudança de vida. E naquele dia eu senti algo dentro de mim, que eu queria realmente largar todo aquele sofrimento. Aí eu vim, conversei com o Leandro por um longo período, e o seu olhar me transmitia muita segurança, muita certeza de transformação. Eu senti e sinto isso até hoje, uma segurança muito forte. E daí começamos a fazer todo o nosso processo de renúncia, fazer o catecismo, fazer a crisma, a primeira comunhão, todos os sacramentos, a confissão, todos os sacramentos que eu não tinha, porque eu só era batizada. E a partir daí eu comecei a frequentar o grupo de oração todas as terças-feiras. Eu vinha para as renúncias, eu vinha para as orações com o Leandro todas as segundas-feiras, às vezes debaixo de muita, mas muita chuva, de muito frio. E assim foi uma longa caminhada, até que eu fui percebendo que eu estava sendo liberta, né, daquele mal que tanto me atormentava. Eu sentia um desejo enorme de estar próximo das pessoas que frequentavam as missas, de ir à missa, de participar dos grupos de orações, de me evangelizar, porque eu não sabia nada, né, do catolicismo. E daí, então, eu fiz também um processo de cura interior, que é o Estágios da Vida, curando as feridas da alma, né? Eu era uma pessoa muito ferida, muito rancorosa, muito
do pavio curto, digamos assim, e eu percebi uma grande transformação a partir também dos estágios da vida. Algumas curas, né, algumas cicatrizações começaram já a acontecer. E nesse período de 30 dias entre grupo de oração, entre confissão e todo o processo de renúncia e de conversão, eu parei de fumar. Eu fumei por 17 anos, ao ponto que eu cheguei a fumar 6 maços de cigarro por dia, de tanto vazio que eu sentia. E o cigarro parecia que supria, né, aquele vazio. Aí eu parei, foi o primeiro sinal, acho que de Deus na minha vida. E assim foi, eu procurando sempre a missa, como vou até hoje, seguir os mandamentos, as renúncias. E hoje eu percebo o quanto eu vivia uma vida vazia, uma vida mundana, uma vida espiritualmente de promessas, né? E que nada acontecia, mudanças não aconteciam, né? Era só promessas. E aí eu sentia que eu ficava cada vez mais perdida e desorientada. Hoje não. Hoje eu sigo o catolicismo, eu tenho um direcionamento. Eu sei que para eu estar dando esse testemunho hoje foi um fortalecimento muito grande de Deus em minha vida. Hoje eu não reclamo pelas coisas do passado, pelos erros cometidos, pelos meus fracassos, por ter tido a depressão. Eu vejo hoje como uma forma de gratidão, de amadurecimento. Pois só assim eu pude perceber o quanto Deus foi importante na minha vida e ainda é, que a minha sustentabilidade é Deus. Não existe outro meio de se alcançar a cura interior, a cura espiritual. É somente com Deus. É Ele a nossa base. É Ele que me mantém firme todos os dias e com a certeza que dias melhores virão. Hoje eu não tenho mais esse pensamento de derrota, esse pensamento de querer desanimar, né, de tirar a própria vida. Hoje eu quero viver, porque eu quero ainda espalhar, né, ao mundo, às pessoas, o meu testemunho, né, como a gente pode transformar a vida da gente através do nosso Deus. Ele é único, né? E foi assim que eu entrei na caminhada e hoje permaneço firme. Frequento o grupo de oração, confissões de 3 em 3 meses. Renunciei às questões mundanas. Hoje eu não tenho mais o desejo, né, de viver as coisas fáceis que o mundo me oferece. Tento estar sempre em oração e confiante que tudo posso naquele que me fortalece, o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que me tirou de cima da cama, me carregou com todo carinho e me fez percorrer todo este trajeto. Sou muito grata, graças a Deus.